Vai assistir Avatar, Fogo e Cinzas e não sabe se precisa ver os filmes anteriores? Neste vídeo, entenda a ordem ideal, o que é importante lembrar da. Essa pauta chama atenção porque mexe com uma dúvida muito comum do público. Afinal, o que realmente importa nesse assunto e por que tanta gente está comentando? Quando uma notícia envolve tecnologia, cultura pop, games, séries, cinema, carros, inteligência artificial ou comportamento digital, não basta olhar apenas para a chamada. É preciso entender o contexto, o impacto e o que pode mudar na vida de quem acompanha esse tipo de conteúdo. A grande pergunta é: por que esse assunto ganhou tanta força agora e o que ele revela sobre tecnologia, cultura, entretenimento e comportamento do público? A primeira coisa importante é separar empolgação de realidade. Muitas vezes, uma novidade chega com promessa grande, muita repercussão nas redes e aquele clima de agora tudo vai mudar. Só que na prática, o público quer saber se isso resolve algum problema, se melhora a experiência, se vale o dinheiro, se entrega algo novo ou se é apenas mais um assunto passageiro. No caso desta pauta, o interesse aparece justamente porque ela toca em algo que muita gente já acompanha no dia a dia. Pode ser uma ferramenta nova, uma mudança em plataforma, uma atualização esperada, uma tendência de mercado, uma lista de recomendações, uma curiosidade do entretenimento ou uma notícia que afeta consumidores. E quando o tema chega com esse tipo de apelo, ele rapidamente vira conversa entre fãs, usuários e curiosos. Antes de qualquer coisa, vale organizar o cenário. O tema apresentado é: vai assistir Avatar, Fogo e Cinzas e não sabe se precisa ver os filmes anteriores? Neste vídeo, entenda a ordem ideal, o que é importante lembrar da história e como chegar preparado para o novo capítulo da franquia. A partir disso, dá para perceber que o assunto não deve ser visto só como uma notícia isolada. Ele faz parte de um movimento maior. Hoje, tudo muda muito rápido. Serviços recebem atualizações, empresas testam formatos, jogos ganham novidades, celulares mudam de geração, streamings disputam atenção, redes sociais alteram recursos, e o público precisa acompanhar tudo isso sem se perder no excesso de informação. É por isso que esse tipo de vídeo funciona tão bem. Ele pega uma pauta que pode parecer cheia de detalhes e transforma em uma explicação direta. A pessoa que clica no vídeo quer sair entendendo o que aconteceu, por que aconteceu e o que ela deve observar daqui para frente. E esse é o ponto que prende a audiência. Existe uma resposta prática no fim da história. Vamos olhar primeiro para o impacto no público. Quando uma novidade aparece, as pessoas reagem de formas diferentes. Tem quem fique animado, tem quem desconfie, tem quem espere testes reais, tem quem critique preço, acesso, qualidade ou segurança. Essa divisão é normal, principalmente quando o assunto envolve tecnologia, consumo ou entretenimento. O público não quer apenas promessa, quer prova. E prova, nesse caso, pode ser desempenho, utilidade, facilidade de uso, custo-benefício, experiência melhor, segurança, diversão ou relevância cultural. Se o tema entrega algum desses elementos, ele ganha força. Se não entrega, vira só mais um hype que passa rápido. Outro ponto importante é o timing. Uma notícia pode repercutir muito mais quando chega no momento certo. Por exemplo, uma pauta sobre inteligência artificial cresce porque as pessoas já usam inteligência artificial no trabalho, nos estudos e na criação de conteúdo. Uma pauta sobre streaming cresce porque muita gente está procurando o que assistir. Uma pauta sobre games cresce porque jogadores querem saber o que vale testar. Uma pauta sobre carro ou celular cresce porque envolve compra, preço e decisão financeira. É nesse contexto que o tema do vídeo fica mais interessante. Ele não está solto. Ele conversa com uma necessidade real: economizar tempo, escolher melhor, entender uma mudança, evitar erro, descobrir uma novidade ou simplesmente acompanhar algo que está movimentando a internet. Agora, existe um detalhe que merece cuidado: nem tudo que viraliza é definitivo. Muitas notícias começam com vazamentos, relatórios, expectativas, rumores ou anúncios iniciais. Por isso, o ideal é tratar o assunto com atenção, sem cravar além do que se sabe. Quando o tema envolve lançamento, atualização, preço, plataforma ou serviço, o cenário pode mudar. Então, o mais importante é explicar o que está sendo discutido e quais são os pontos de atenção. Para quem acompanha esse mercado, a pergunta principal é: isso muda alguma coisa de verdade? Se muda, muda para quem? Para usuários comuns? Para criadores de conteúdo? Para jogadores? Para consumidores? Para empresas? Para fãs de uma franquia? Essa pergunta ajuda a separar notícia importante de curiosidade passageira. E aqui entra uma parte essencial para aprender quem está assistindo: o que pode acontecer depois. Toda boa pauta tem consequência.
Uma atualização pode abrir espaço para novos recursos. Um lançamento pode mexer com concorrentes. Uma promoção pode indicar que um produto está perdendo força. Uma mudança em regra pode afetar usuários. Uma nova série pode puxar comparações com outras produções. Uma novidade em inteligência artificial pode mudar a rotina de quem cria, pesquisa ou trabalha com conteúdo. Também é importante olhar para o lado do consumidor. Em temas de tecnologia, games e entretenimento, o público costuma ter 3 preocupações: preço, acesso e confiança. Preço porque ninguém quer gastar mau acesso porque uma novidade só importa de verdade quando chega para muita gente. E confiança porque o usuário quer saber se aquilo funciona como prometido, se é seguro e se não vai trazer dor de cabeça. No caso de listas, dicas e recomendações, o cuidado é outro: entregar valor real. Não adianta apenas citar nomes ou opções. O público quer entender o motivo da indicação. Quer saber para quem serve, quais são os pontos fortes, quais cuidados tomar e o que torna aquilo diferente. É isso que transforma uma lista comum em um conteúdo útil. Quando o assunto envolve cinema, séries ou cultura pop, o peso está na expectativa. Fãs gostam de teorias, bastidores, comparações e possíveis caminhos da história. Mas existe uma linha importante entre especular e afirmar. O ideal é mostrar possibilidades, explicar por que elas fazem sentido e deixar claro quando algo ainda depende de confirmação. Quando envolve games, a lógica é parecida. Jogadores querem saber se vale jogar, comprar, esperar, testar ou ignorar. Querem saber se o jogo entrega novidade, se respeita a franquia, se tem bom desempenho, se melhora a experiência e se justifica a atenção. Games vivem muito de comunidade, e a comunidade costuma perceber rapidamente quando algo é só promessa. Quando envolve inteligência artificial, o assunto ganha uma camada ainda maior. Inteligência artificial pode facilitar tarefas, acelerar processos e abrir novas possibilidades, mas também levanta dúvidas sobre segurança, privacidade, confiabilidade e limites. Por isso, qualquer novidade nessa área precisa ser analisada com equilíbrio. Nem medo exagerado, nem empolgação cega. Agora, pense no impacto para criadores de conteúdo. Pautas como essa são fortes porque ajudam a produzir vídeos informativos com apelo de busca. A pessoa pesquisa porque quer resolver uma dúvida. Ela assiste porque quer entender rápido. E ela fica no vídeo quando percebe que o conteúdo não enrola e entrega a explicação com clareza. Por isso, a estrutura ideal para esse tipo de roteiro é simples. Começar com uma frase direta ligada ao tema, apresentar a dúvida principal, explicar o contexto, destacar os pontos mais importantes, mostrar impactos práticos, levantar o que ainda precisa ser observado e terminar chamando o público para comentar. E uma pergunta boa para manter a audiência até o fim é: essa novidade realmente melhora alguma coisa ou só parece importante porque viralizou? Essa pergunta funciona porque força o espectador a pensar junto com o vídeo. E quando a pessoa pensa junto, ela tende a assistir por mais tempo. Outro gancho forte é mostrar que o assunto pode afetar decisões. Se a pauta envolve compra, assinatura, atualização, jogo, streaming, aplicativo ou serviço, o espectador quer saber se deve agir agora ou esperar. Essa tensão entre vale a pena agora e melhor esperar prende atenção. Também dá para explorar o lado da concorrência. Quase toda novidade mexe com alguém. Se uma empresa lança recurso novo, outra precisa responder. Se um produto baixa de preço, concorrentes podem sentir. Se uma plataforma melhora, usuários podem migrar. Se uma franquia volta a ganhar força, o mercado observa. Esse movimento de reação é o que torna o tema maior do que uma notícia isolada. Mas, no fim, o que realmente importa é a experiência do público. A novidade precisa fazer sentido para quem usa, assiste, joga, compra ou acompanha. Se ela resolve um problema, ganha espaço. Se complica mais do que ajuda, perde força. Se promete muito e entrega pouco, vira crítica. Se surpreende positivamente, pode virar tendência. Então, ao olhar para essa pauta, a conclusão é que ela merece atenção porque reúne 3 elementos fortes: curiosidade, impacto e possibilidade de mudança. Pode não ser algo que transforme tudo imediatamente, mas é o tipo de assunto que ajuda a entender para onde o mercado e o comportamento do público estão caminhando. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa novidade realmente faz diferença, ou é só mais um assunto que ganhou força por causa da internet? Deixe seu comentário, porque a sua visão também ajuda a ampliar essa discussão. Se você gosta de vídeos com explicações diretas sobre tecnologia, games, cultura pop, cinema, séries, internet e novidades que estão movimentando o mundo, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar os próximos conteúdos.